Olá, graça e paz, esse que tem o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus, é o seu irmão em Cristo, o pastor José Freire, e você está aqui no canal Uma Visão Além. E no dia de hoje nós vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, a grande tribulação. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos à oração do dia de hoje. Grandioso e eterno Deus, mais uma vez nós te louvamos, te exaltamos de todo o nosso coração, para que o Senhor possa falar conosco, falar profundamente a necessidade do coração do homem e da mulher. Meu Deus, e os nossos irmãos internautas possam ter uma vida contigo, uma vida de paz, uma vida de alegria, de renovo. Aonde houver uma pessoa enferma, que esta pessoa receba a cura divina, a libertação, o milagre da sua enfermidade. Eu repreendo o mal na casa desta pessoa, obras malignas de bruxaria para destruir casamentos, destruir vidas, reputações. Nós repreendemos em nome de Jesus que a paz, a bênção, a prosperidade, a saúde, a harmonia do casal recebam em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus poderoso, Deus de maravilha, nós a ti clamamos com a certeza de que a vitória é nossa pelo sangue vivo do Cordeiro de Deus. Eu quero apresentar cada um dos que clamam conosco aqui, dos que choram, dos que buscam a presença viva do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Papai querido, Pai Santo, enxugue as lágrimas desta mulher, deste homem, desta pessoa que chora por lutas, desfaz as obras do maligno agora em nome de Jesus, traz a paz, a salvação para essa família, a paz que só o Senhor tem e pode dar. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o Nazareno. Queridos irmãos e irmãs, se inscrevam no nosso canal, mas já deixe o seu like. Dê like, compartilhe os vídeos e sempre veja se você ativou o sininho para receber as nossas postagens. Nós vamos agora à primeira parte desse estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Nós vamos dividir em duas partes, porque é muito grande. Então, essa primeira parte do estudo sobre as 70 semanas proféticas do profeta Daniel. Queridos, as 70 semanas de Daniel é uma das mais significativas e detalhadas profecias messiânicas do Antigo Testamento. E trata-se de uma profecia sobre o futuro de Jerusalém e a vinda do Messias. E existem várias interpretações desta profecia, e muitos acreditam que a última parte das 70 semanas será cumprida perto do fim dos tempos. Nenhuma passagem do Antigo Testamento revela tanto os mistérios do plano profético de Deus para Israel e as nações quanto o livro de Daniel. Explicações das 70 semanas de Daniel. 69 semanas de anos, vezes 7 anos em cada semana, vezes 360 dias por ano, que dá 173.880 dias. De 5 de março de 44 a.C., no decreto de Artaxerxes, mais 173.880 dias, igual a 30 de março de 33 depois de Cristo, a entrada triunfal. Vamos à verificação disto. 444 a.C. a 33 depois de Cristo, somam-se 476 anos. 476 anos vezes 365.000
200, né? São 365.242 1989 dias, igual a 173.855 dias. Dias entre 5 de março, no decreto de Artaxerxes, a 30 de março, na entrada triunfal, que são 25 dias, um total de 173.880 dias. Está aí na tela para você observar. A metade de uma semana, né? Metade de uma semana, ou 3 anos e meio, Daniel capítulo 9, verso 27. Então são 1.260 dias, em Apocalipse 11, 3, 12 e 6. 42 meses de Apocalipse 11, verso 2, ou 13, verso 5. 42 meses de 1.260 dias, igual a tempos, metade de um tempo. Meia semana, portanto, um mês de 30 dias e um ano de 360. Aí está, querido, na sua tela, 70 semanas de Daniel, as 70 semanas, baseado em Daniel capítulo 9, verso 24, verso 27, o decreto de restauração, 5 de março de 444 a.C., o decreto de Artaxerxes, em Neemias capítulo 2, o verso 1 ao verso 9. Aí você tem 69 semanas que já se cumpriram, até o Messias, o príncipe. Ali o Messias é tirado em 3 de abril de 33 depois de Cristo, a morte de Cristo. Ali 30 de março de 33 depois de Cristo, a entrada triunfal, né? Lucas 19, 28 ao verso 40. Nós, depois da morte do Senhor, depois da entrada triunfal, a sua morte, sua ressurreição, estamos vivendo o que chamamos de era da igreja. Está aí para você ver. Então a cidade e o templo são destruídos 6 de agosto de 70 depois de Cristo. Aí nós temos o príncipe que virá, que vai culminar. Esse príncipe que virá é o anticristo. Culmina com o arrebatamento da igreja, e ele vai reinar por esta última semana que está faltando. 69 se passaram, o tempo ficou brecado e falta o cumprimento da 70ª, que é uma semana, metade de uma semana, mais metade de outra semana, e o Messias no retorno no final da grande tribulação. É só para você entender. A profecia das 70 semanas de Daniel, né? O Shavuá do hebraico, que é igual a 7. Em particular, a profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, apresenta a chave cronológica indispensável para a profecia bíblica. E a profecia diz respeito tanto ao início quanto ao fim da destruição de Jerusalém. Desde a conquista dos babilônios até o segundo advento de Cristo, e define este período como os tempos dos gentios, lá em Lucas capítulo 21, verso 24. E depois do qual o tempo de restauração de Israel terá início. E então, veja, meus queridos irmãos, Isaías capítulo 2, verso 2 ao 4, Zacarias do capítulo 8, do verso 1 ao 15, e Zacarias 14, do verso 3 ao verso 21. A profecia das 70 semanas, portanto, pertence ao grande acervo de textos sobre a restauração profética, dados a Israel como consolo em seu cativeiro. Então estas profecias prometem a redenção messiânica por intermédio da dinastia de Davi em Jerusalém. Então veja Isaías capítulo 40, verso 66, Jeremias 30, verso 33 e Jeremias capítulo 33, verso 48. Então a profecia das 70 semanas está incluída na parte do livro de Daniel, que registra visões dos reinos terrestres e futuros, tanto humanos quanto divinos, capítulo 7, verso 12. Ele fornece um modelo profético para posteriores revelações escatológicas, como o Sermão do Monte, proferido por Jesus em Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, o Sermão do Dia do Senhor, feito por Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e a sessão sobre a ira divina no livro do Apocalipse, no capítulo 6 até o capítulo 19. Então os autores do Novo Testamento usaram as profecias das 70 semanas de Daniel para profetizar eventos futuros,
de modo que nós também devemos interpretá-la de forma futurista. E qual é o contexto da profecia das 70 semanas de Daniel? Daniel entendeu, a partir das profecias de Jeremias, que o exílio na Babilônia duraria 70 anos. Veja, Daniel 9, verso 2, Jeremias 25, 11, Jeremias 29, 10. Ele reconheceu que a restauração dependia do arrependimento nacional, Jeremias 29, 10 ao 14. De modo que Daniel intercedeu pessoalmente por Israel com penitência e petições. E ele orou especificamente pela restauração do templo, de Jerusalém, Daniel 9, verso 3 até o verso 19. Aparentemente, Daniel esperava o cumprimento imediato e completo da restauração de Israel com a conclusão do cativeiro dos 70 anos. No entanto, a resposta que lhe foi entregue pelo arcanjo Gabriel, a profecia dos 70 anos, revelou que a restauração de Israel seria progressiva e se cumpriria definitivamente somente no tempo do fim. Queridos, aqui eu vou dar uma abrangência para que nós possamos então terminar essa primeira parte do nosso estudo. Qual é a nossa abrangência dessa primeira parte do estudo? Deus decretou que contemplaria a redenção messiânica dos judeus e de Jerusalém, incluindo os 2 adventos, em 70 semanas. Ele apresentou 6 objetivos da restauração que se cumpriria no decorrer deste tempo. Então, qual é a primeira? Extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, ungir o santo dos santos. Então, as 70 semanas, na realidade, são 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos. Estes são divididos, portanto, em 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos, e uma semana, 7 anos. Então, as 49 já se cumpriram, as 62 também já se cumpriram, que somam 434 mais 49. Falta uma semana. E a restauração completa. A restauração completa de Israel não se cumprirá com o retorno de um remanescente exilado depois dos 70 anos. Em vez disso, Deus cumprirá as suas promessas sobre o futuro de Israel depois de 490 anos. Os estudiosos cristãos conservadores aplicam esta profecia à vinda e à morte de Jesus, o Messias, de Daniel 9, 25, à destruição da cidade de Jerusalém e do santuário do templo. Estes eventos aconteceram depois das 7 semanas e das 62 semanas, ou seja, nos 483 anos segundo o calendário lunar judeu. Os 483 anos começaram com o decreto de Artaxerxes, Neemias, para reconstruir os muros de Jerusalém em 44 a.C. e terminaram com a morte de Cristo em 33 depois de Cristo. Os futuristas interpretam de maneira clássica a 70ª e última semana, como tendo início muito tempo depois do final da 79ª semana. Então, Daniel 12 e os textos proféticos do Novo Testamento, que se baseiam na profecia das 70 semanas, mostram que os acontecimentos da 70ª semana descrevem a tribulação, incluindo a revelação e a destruição do anticristo. E a Bíblia também chama este período, veja, 7 anos de tribulação, dia do Senhor, dia da ira, dia de aflição, dia de angústia, tempo de angústia para Jacó, dias de trevas e de tristeza e a ira do Cordeiro. Então a 70ª semana completa a restauração de Israel no tempo do fim, Daniel 12, 4 e 9. Do modo, queridos, que se segue a era da igreja, que é consumada pelo arrebatamento. O esquema em Daniel retrata a perspectiva pré-milenar e pré-tribulacional das 70 semanas. Mostra o arrebatamento, tem lugar antes da tribulação e em seguida, e a segunda vinda de Cristo, antes do milênio. E embora nem todos os evangélicos se apeguem à interpretação do arrebatamento pré-tribulacional, eles concordam que o anticristo surgirá durante a tribulação.
e poderá estar em uma posição de autoridade antes do arrebatamento. Mas as pessoas não reconhecerão como anticristo até que se inicie a grande tribulação. Segundo Tessalonicenses 2, verso 6 e verso 8. Essa é a primeira parte do nosso estudo, para não ficar muito longo e muito cansativo. E a conclusão, na profecia das 70 semanas, Deus nos dá a chave para o enigma profético do tempo do fim, de modo que possamos saber o que esperar e tenhamos confiança em nossos dias. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde com esta palavra e que Deus te ilumine em nome de Jesus. Graça e paz.